A questão 11 da prova do IFPE, do Integrado de Matemática, em Pernambuco, uma empresa de turismo organiza pacote de viagem para grupos de turismo. O valor do pacote é proporcional ao número de pessoas. Se o custo total de certa viagem para 5 pessoas é de R$ 3.500, o valor por pessoa não muda com o acréscimo de pessoas. O pacote para 8 pessoas custará quanto? Então, o que nós podemos observar aqui? Uma questão de regra de 3. Então, regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Professor, por que uma regra de 3 simples? Porque só tem duas grandezas. Eu tenho um número de pessoas e um determinado valor. Beleza? Então, você vai montar assim. Ó. Você vai colocar o número de pessoas, a primeira grandeza. E aqui do lado você vai colocar o valor. Então se liga. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui onde tem número de pessoas, nós vamos preencher com as 5 pessoas iniciais. E o pacote para essas 5 pessoas é R$ 3.500. Beleza. Então agora se eu colocar 8 pessoas nesse pacote, quanto é que vai custar esse pacote? Então eu vou chamar de X. Pessoal, se liga. Na regra de 3 simples, nós podemos ter ela diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E para isso você tem que analisar as grandezas. Eu não vou mostrar aqui a situação que você vai analisar colocando setinhas para baixo ou para cima, tá? Eu vou mostrar um macete aqui para você resolver de forma direta. É o seguinte, ó. A primeira grandeza, que é o número de pessoas, você vai observar mais ou menos o seguinte, ó. Inicialmente você tinha um pacote com 5 pessoas. Beleza. Esse pacote agora ele vai aumentar, certo? Então você coloca um maisinho aqui do lado, ó. Então ele vai aumentar para 8. OK. Isso implica dizer o seguinte, ó. Na segunda grandeza, o valor do pacote para 5 pessoas era 3.500. Então, se eu aumentar o número de pessoas, esse pacote, professor, ele vai ficar mais barato ou vai ficar mais caro? Ele vai ficar mais caro porque você vai ter mais pessoas pagando, beleza? Então, aqui, ó, vai ser um aumento também. Então, observe que a primeira grandeza, ela tendeu a aumentar. A segunda grandeza, ela vai tender a aumentar também. Então, isso aqui é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Quando nós temos a regra de 3 diretamente proporcional, como é que a gente resolve ela? Você multiplica em formato de x, certo? Então, x você vai multiplicar por 5, então você vai ficar 5x, isso vai ser igual a quanto? E 8 você vai multiplicar por 3.500. Então, observe que eu estou fazendo a operação cruzando, certo? Então, vai ficar assim, ó, 3.500 multiplicado por 8. Então, você vai baixar esses dois zeros. 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 3 dá 24. Com mais 4 aqui, eu vou ter 28. Então, nós vamos ter 28 e mais 3 zeros. Pronto, qual é a ideia agora? É dividir todo mundo aqui por 5. Então, se eu divido os dois lados por 5, nós vamos ter isso aqui, ó. 28.000 dividido por 5. Então, se eu pego 28.000 e divido por 5, isso vai ser equivalente a quanto? Então, qual é o número que multiplicado por 5 que o resultado vai ser próximo de 28? Então, aqui vai ser um 5. 5 vezes 5, nós vamos ter 25. Então, vai ficar 25, vai sobrar 3. E aí você vai baixar o primeiro zero. Então, aqui vai resultar em 6. 6 vezes 5 dá 30. E o resto vai ser 0. Beleza. Esses dois zeros que sobrou, você traz ele para o quociente. Então, isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o pacote de 8 pessoas para essa viagem custará quanto? Custará R$ 5.600. Então, alternativa correta. Alternativa correta, letra B de Botafogo. Então, uma questãozinha bem massa envolvendo regra de 3 simples. E essa regra de 3 diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Pessoal, uma dica aqui. Se a regra de 3 simples fosse inversamente proporcional,
No lugar de você multiplicar os valores das grandezas em forma de x, você iria multiplicar em linha. Ao final desse vídeo, eu vou deixar um card com questões inversamente proporcionais para vocês assistirem e entenderem a diferença. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!